Os seres Nexus são pessoas, seres ou entidades cósmicas com um papel primordial em cada realidade em que eles habitam. Cada um deles tem a capacidade de moldar a realidade em um nível fundamental, sendo extremamente raros e não tendo uma descrição do papel deles, acerca da existência. Eles são pontos focais para a realidade ou energias místicas, podendo afetar a probabilidade, a realidade ou fluxo do tempo, ou seja, as suas escolhas ou o seu poder pode determinar o rumo daquele universo. Eles são tão poderosos que a TVA, a AVT, que é aquela organização vista inclusive na série do Loki, e os Guardiões do Tempo na Marvel monitoram constantemente as atividades desses seres Nexus. Em teoria, cada universo apresenta apenas um único ser Nexus, mas nem sempre a Marvel segue à risca, esse detalhe. Há algumas versões de seres Nexus que sabemos que existem e não vão aparecer aqui nessa lista. Por exemplo, a Rainha Elizabeth, da Terra 78.912, Napoleão Bonaparte, da Terra 9008, Abraham Lincoln, de outra realidade também, e John Kennedy. Eles não vão aparecer aqui nessa lista justamente por não ter nada tão relevante assim para mencionar sobre a história desses personagens e a função deles aqui, porque eles também não foram muito desenvolvidos nos quadrinhos. Eu vou trazer para vocês os principais seres Nexus aí da realidade nos quadrinhos da Marvel. Número 1, Feiticeira Escarlate. A Feiticeira Escarlate é o ser Nexus, acho que mais famoso da Marvel, e provavelmente também o ser Nexus principal da editora. O seu principal poder inicialmente era o da manipulação da probabilidade, mas com o tempo ela foi se tornando uma feiticeira completa, e hoje em dia ela se senta ali na mesma cadeira de entidades cósmicas, como dito pela própria Agatha Harkness, uma outra feiticeira muito poderosa dos quadrinhos. Uma das maiores alterações na realidade, da Marvel foi um descontrole do poder da própria Wanda, após ela descobrir que perdeu os seus 2 filhos criados a partir do seu poder no passado. Os Guardiões do Tempo enviaram então Imortus, o Kang, para impedir o nascimento dessas crianças, já que unidas à Feiticeira Escarlate, eles seriam ameaças até mesmo para seres como a Eternidade, que é a representação do universo. Apesar da versão da Feiticeira Escarlate do MCU, que é os filmes da Marvel, ser sim extremamente poderosa, perigosa e também ter a habilidade de conseguir transitar sua consciência entre as realidades, ela não foi identificada ainda como um ser Nexus, ainda. Talvez no futuro a Marvel explique mais esse lance de seres Nexus também nos filmes, e aí eles classifiquem a Wanda como uma dessas personagens. Número 2, temos a personagem Lore. Lore também é uma variante da Feiticeira Escarlate e também é um ser Nexus, mas essa personagem é voltada mais para o lado do mal, ao invés da sua versão do 616. Nessa realidade aqui, a necromancia, que é a magia dos mortos, era algo comum entre os feiticeiros. Ela utilizou dos seus poderes e também das suas habilidades de ser um ser Nexus para matar todos os seus companheiros e absorver todos os poderes desses companheiros, ficando assim muito mais poderosa. E ela tinha um grande objetivo: conquistar e dominar todas as realidades. Ela tinha também como foco matar outros seres Nexus de outros universos, mas ao bater de frente com a Wanda da Terra 616, ela foi derrotada. Número 3, temos a personagem Ellen, da Terra TRN 956. Ellen foi uma das personagens também apresentadas como um ser Nexus que também foi atacada pela versão da Feiticeira Escarlate Lore que eu acabei de mencionar. A Ellen era uma bruxa, rainha de um povo conhecido como Amazetas, e teve a sua mente invadida por pesadelos causados pela variante Lore, a deixando à beira da loucura. A sua forma física foi possuída, e toda dominada, controlada pela Lore, deixando ela então sem poderes. Depois disso, a Lore descartou ela e seguiu para a próxima realidade para absorver os poderes do próximo ser Nexus. Mas ela teve a sua vingança quando seu espírito, junto de outros mortos pela Lore, atacaram o personagem com a ajuda da Feiticeira Escarlate. Número 4, temos Kang, o Conquistador, da Terra 6311. Esse Kang aqui é a mesma versão que a gente acompanhou aí nas histórias dos Vingadores, lutando contra os Vingadores e tentando conquistar todas as linhas do tempo. É o Kang principal. Na sua linha do tempo, a Terra nunca passou por uma Idade das Trevas e se desenvolveu tecnologicamente muito mais rápido do que a Terra 616. Como um personagem que viajava constantemente pelo tempo, ele foi considerado também um ser Nexus, mas isso também é algo que é muito debatido em comunidade com os fãs hoje em dia. Eu acredito que é sim discutível o fato do Kang ser ou não um ser Nexus, já que muitos consideram essa sua capacidade de criar artefatos, que ele consegue afetar o tempo e assim afetar as realidades, então faz sentido ele ser um ser Nexus, ou pelo menos ser considerado talvez um ser desse porte. Mas tem outros que não concordam com isso, já que muitos consideram que sim, por conta da sua habilidade em mexer
mexer com o tempo e alterar as linhas temporais das realidades, mas outros não consideram, não pelo fato dele não conseguir alterar as linhas do tempo com seu poder próprio, e sim com mecanismos de viagem no tempo que ele mesmo cria. E ele também prejudica as linhas do tempo ao invés de colaborar. Outro detalhe que não facilita muito, definir isso é que o ator que faz o Kang no MCU, Jonathan Majors, afirmou que ele é sim um ser Nexus. E como geralmente tudo que ocorre no MCU acaba passando também pelos quadrinhos, eu não duvido que logo mais a Marvel bata o martelo afirmando que o Kang é sim um ser Nexus definitivo. Número 5, Sisnig, Terra 74.113. Sisnig é um feiticeiro do século 31, em uma época em que 75% da humanidade tinha a capacidade de utilizar magias. Mas apesar disso, ninguém podia usar muito magia, já que era comprovado ser uma energia finita, e como muitos estavam usando ela estava mais fraca do que nunca. Em busca então de mais poder, ele desenvolveu uma técnica que permitia alterar o passado sem interferir em sua versão do futuro. Então ele ficou constantemente viajando através do tempo para absorver mais energia mística, com o objetivo de chegar no início da criação e se tornar assim um deus. Ele deixou escrito no livro do Cagliostro, durante o século XVIII, a sua técnica de voltar no tempo utilizando magia para ser lembrado no futuro, e o Doutor Estranho usou desse feitiço para tentar impedir os seus planos. Mas por incrível que pareça, ele realmente conseguiu concretizar os seus planos e chegar até o início da criação, tendo uma magia praticamente infinita, se tornando praticamente um deus. Ele percebeu que a humanidade é a coisa mais perfeita que existe no universo, e arrependido dos seus atos, ele decidiu recriar o universo exatamente conforme ele era. Esse segundo Big Bang enviou o Doutor Estranho de volta para sua linha do tempo. Isso fez perguntar se ele tinha acompanhado o início do universo, que ele estaria preso em um paradoxo, ou se era um segundo universo que havia surgido. Ficou meio confuso, mas foi exatamente isso que ocorreu. Número 6, Merlin, um ser Nexus de outro mundo. O mesmo Merlin, cara, que sempre aparece aí nos contos e outros filmes, também tem uma versão aqui no universo da Marvel. Através dos séculos, ele ajudou os heróis diversas vezes, cara, através aí da história. Principalmente o Capitão Britânia, provavelmente por serem do mesmo país. É dito que o Merlin está constantemente alterando o curso da história para o bem da humanidade, ajudando para que a Terra continue existindo e prosperando. Isso, inclusive, até pode explicar o motivo dos heróis da Terra sempre saírem vitoriosos frente a ameaças impossíveis como Thanos, Galactus, Celestiais e tantas outras ameaças. Merlin é um ser não tão muito explorado nos quadrinhos da Marvel, mas sim, foi dito que ele também é um dos grandes seres Nexus, Só que aqui ele é de um outro mundo, Não é dito a realidade exata que ele existe. Número 7, Leonard Tippett, que pertence a um universo desconhecido. Leonard inicialmente era um personagem que parecia não ter muita relevância, apenas foi confrontado pelo Donald Blake, que é uma das versões do Thor, por matar um oponente de xadrez envenenado. Conforme a história vai passando, inclusive Leonard se mostrou um oponente bem poderoso, inclusive vencendo uma versão do Visão. Mais tarde foi revelado o motivo dele ser tão poderoso. 2 noites antes, ele foi encontrado pelo Vigia, que lhe concedeu poderes cósmicos. Isso com a missão de matar 5 indivíduos, que seriam pais de algumas pessoas que iriam iniciar um holocausto mundial, basicamente o fim do mundo. Então o Vigia fez isso para salvar o mundo. Os Vingadores conseguiram se meter ali no meio e impedir o Leonard de alterar as linhas do tempo, cara, e também, consequentemente, impedir esse tal fim do mundo. Eu não sei explicar direito o motivo dele ser considerado um ser Nexus, mas também foi confirmado que ele é. Então ele entra para a lista aqui, apesar de não ter quase nenhum desenvolvimento também nos quadrinhos. Número 8, Jean Grey, da Terra 9250. Jean Grey, da Terra 9250, tem muito em comum com sua versão do universo 616, como o fato das duas terem sofrido nas mãos da Fênix, da entidade Fênix. Mas diferente da versão original, essa e todos os seus companheiros eram na verdade vampiros. Ela e todos os outros foram transformados pelo Wolverine, que nessa realidade é o senhor dos vampiros. Mas isso não a impediu de ser uma heroína, e utilizou o poder da entidade para derrotar a rainha Duende e também o Dormammu, que tinham unido forças ali para atacar a dimensão do Limbo. Infelizmente, isso é tudo o que sabemos da personagem e do seu universo até então, sendo confirmada também como um ser Nexus pelos Guardiões do Tempo. Número 9, temos o personagem Visão, da Terra 90.110. Inicialmente, o Visão era um vilão criado pelo Ultron para ajudar na conquista da Terra, mas foi convencido pelos Vingadores a trair o seu criador e se juntar aos heróis. Na Terra 90.110, ele não foi convencido e tomou o controle de toda a infraestrutura tecnológica do planeta. Ele planejava criar um mundo mais pacífico por conta própria, até mesmo se dirigindo às Nações Unidas para pedir colaboração de todos. Ele modificou severamente a economia e estruturas sociais da Terra, desmantelando armas nucleares, direcionou também recursos financeiros para ajudar a população carente e até mesmo exploração
interplanetária. Mas como ele era um ser Nexus, ele foi atacado por Time Twisters, né, que enviaram o personagem Korvac para bater de frente com esse Visão, destruindo a sua mente e deixando a Terra sem liderança. Os Time Twisters, que são outros seres criados também, que ficam vagando pelo tempo aí, alterando alguns cursos da história. Número 10 temos o famoso Franklin Richards, esse aqui da Terra 772. O Franklin Richards da Terra 616 é um dos seres mais poderosos do multiverso, ao ponto de bater de frente com os próprios Celestiais e o Galactus. Mas ele não é o único. Nessa Terra aqui, ele foi o segundo filho da Susan Storm, a Mulher Invisível, e o primeiro com o Reed Richards, que nessa Terra é o seu segundo marido. Os Guardiões do Tempo identificaram o personagem como um ser Nexus de todo o multiverso, se tornando um alvo de diversos tipos de ameaças. Ele não teve muito desenvolvimento, assim como muitos aqui dessa lista, mas o Doutor Destino e os próprios Guardiões tentaram impedir o seu nascimento, algo que os 5 Fantásticos aqui nessa realidade, né, que inclui o Homem-Aranha na equipe, também impediram. Então sim, esse Franklin Richards pode ser tão poderoso ou até mais do que a sua contraparte da Terra principal da Marvel Universo 616. Número 11 temos Odin Borson da Terra 9260. Na Terra de número 9260, Seth, o deus egípcio da morte, conquistou Asgard, aprisionou Thor e tentou absorver para si o poder do Odin. É outro personagem que, até onde eu consegui pesquisar, não fica tão claro seus poderes como um ser Nexus, mas ele é importante o suficiente para o Immortus, uma das grandes variantes do Kang, enviarem contrapartes de heróis para salvá-lo do Seth. Fora também que outras versões do próprio Odin já se mostraram capazes de manipular o fluxo do tempo e as realidades, como também a versão que salvou o motoqueiro fantasma cósmico. Então a habilidade de viajar no tempo o personagem sim possui. Até onde essa sua versão pode ir é um mistério. E número 12 temos a famosa América Chaves, a versão da personagem do MCU, dos filmes da Marvel. Essa daqui entra na lista mais como um bônus, já que não existe qualquer confirmação dela ser ou não um ser Nexus. Acontece que um dos roteiristas do filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura deu a entender, meio que confirmando em uma entrevista, que a personagem pode sim se revelar no futuro como um ser Nexus nos filmes da Marvel, mas como eu disse, nada foi confirmado realmente, e apenas uma informação solta de um dos roteiristas do filme. Então, até ser confirmado nas telas do cinema ou em alguma série, ela permanece como uma personagem qualquer e não como um ponto focal da realidade como outros aqui dessa lista. Mas o poder da América Chaves é muito interessante e faria sim sentido ela ser um ser Nexus. Afinal, ela pode viajar entre as realidades, entre as dimensões, talvez até mesmo entre as linhas temporais, se tiver um controle melhor dos seus poderes. Mas isso só saberemos no futuro. Se você gostou desse vídeo, quer ver mais vídeos aí da Marvel, se inscreve no canal, deixa o like que eu trago aqui pra vocês. Falou, valeu nerd, até amanhã.